Boa noite a todos. Neste momento, damos início à nossa reunião de defesa de dissertação da aluna Isabela Carvalho de Queiroz, aluna de mestrado do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da Universidade de Brasília. Lembro a todos que esse momento oficial é um momento oficial da Universidade de Brasília e está sendo gravado para a defesa de dissertação de mestrado da aluna Isabela Carvalho de Queiroz. Teremos como membros da banca professor doutor Carlos Augusto Oliveira, professor doutora Thaís Abrão. Ambos representantes do programa de pós-graduação da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília. Então, nossa aluna Isabela de Carvalho de Queiroz, ela inicia agora a sua apresentação e você tem 30 minutos, Isabela. Obrigada, boa noite a todos. Então, como o doutor Faísca já me apresentou, eu sou Isabela Queiroz, sou médica otorrinolaringologista e aluna do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da Universidade de Brasília, tendo como orientador o professor Dr. Faiz Bahmad. Então, hoje eu vou apresentar a minha defesa de mestrado, que é uma série de casos de síndrome de Alström familiar. Então, a síndrome de Alström é uma doença rara, hereditária, de caráter recessivo, que afeta diversos órgãos e sistemas, e tem como manifestações, principalmente uma fibrose tecidual progressiva. Foi descrita pela primeira vez em 1959, quando Alström e colaboradores descreveram o paciente com uma nova síndrome apresentada com degeneração da retina associada à obesidade, diabetes mellitus e surdez neurosensorial. Então, essa nova síndrome foi denominada como síndrome de Alström. Posteriormente, em 1998, Russell Egit e colaboradores conduziram um estudo longitudinal de 22 casos dessa síndrome, com ênfase na histopatologia dos órgãos afetados. E, em 2005, Marshall e colaboradores estudaram uma coorte maior, com 182 casos dessa síndrome, descrevendo detalhes sobre os fenótipos desses pacientes. E, apesar de ter sido descrita pela primeira vez em 1959, apenas em 2002, o fator genético que causa a síndrome foi relatado pela primeira vez, quando Earney e colaboradores identificaram uma mutação em um novo gene, ainda de função desconhecida, chamado ALMS1, que está presente no cromossomo 2p13.1. Então, é uma mutação localizada no braço curto do cromossomo 2, região 1, banda 3, subbanda 1. E a mutação que foi identificada como causadora da síndrome foi uma translocação recíproca balanceada, em que ocorre uma translocação da região 1, banda 3, do braço curto do cromossomo 2, com a região 2, banda 1, do braço longo do cromossomo 11. E essa mutação é apenas uma translocação, então não existe perda nem acréscimo de material genético. O gene ALMS1 é formado por 23 exons, sendo que já foram identificadas mais de 200 variantes patogênicas causadoras da síndrome, a maioria delas, ou mais da metade delas, ocorrendo no exon 8, que é também o maior exon do gene. As primeiras mutações foram identificadas, então, nos exons 8, 10 e 16, e, posteriormente, outros estudos identificaram mutações também nos exons 5, 11, 12, 18, 20 e até nas regiões intrônicas. E hoje se sabe que esse gene, ALMS1, codifica a proteína também de nome ALMS1. Esta proteína é componente do centrosoma, dos corpos basais dos cílios, citoplasma e outras organelas intracelulares. Os corpos basais são estruturas que nucleiam os cílios, e as células ciliadas primárias são presentes na maioria das células humanas diferenciadas, terminalmente diferenciadas, sendo que a proteína LMS1 se localiza justamente na extremidade proximal desses corpos basais.
Então, uma alteração nessa proteína levará a algumas implicações. Por exemplo, o segmento externo dos fotorreceptores de vertebrados é uma forma altamente especializada de cílio primário. Então, se ocorre um bloqueio do gene ALMS1 na retina, levando a uma proteína ALMS1 defeituosa, isso leva a uma degeneração retinal e a perda visual. A mesma coisa acontece nos sinocílios presentes no órgão de corte da orelha interna, que são vitais para a audição. Então, o bloqueio do gene ALMS1 na cóclea também leva à perda auditiva neurosensorial. E a mesma coisa acontece com outras células. Por exemplo, as células do túbulo renal, que também são ciliadas. Então, uma alteração no gene ALMS1 nas células tubulares renais também pode levar a uma disfunção renal. Então, as características patológicas que são observadas na síndrome podem estar relacionadas ao papel dessa proteína na função dos cílios primários. E essa proteína também parece ter outras funções, porque os pacientes com síndrome de Alström também apresentam alterações metabólicas progressivas, como hiperinsulinemia precoce, diabetes tipo 2, obesidade infantil, entre outras alterações. Então, ainda existe muito a ser estudado com relação a essa proteína. A síndrome de Alström é uma doença de distribuição geográfica multinacional entre diversos grupos raciais e étnicos, com a prevalência estimada em 1 a 9 casos a cada milhão de indivíduos e aproximadamente 1.053 casos notificados em todo o mundo até o presente. E essa prevalência pode ser ainda maior em regiões que tenham populações geograficamente isoladas, que tenham uma alta taxa de consanguinidade, e a síndrome também não tem nenhuma preferência por grupo racial, também não tem preferência por gênero. O início dos sinais e sintomas característicos são progressivos e não simultâneos, então isso pode dificultar um pouco o diagnóstico precoce. Os sintomas costumam iniciar na infância, normalmente no primeiro ano de vida, mas existe uma grande variabilidade na idade de início e na gravidade dos sintomas clínicos, mesmo em famílias que tenham mutações idênticas. E essa grande variabilidade foi demonstrada por Marchon e colaboradores em 2005. O diagnóstico é baseado em critérios clínicos e confirmado por mutações no gene ALMS1, mas é importante notar que em crianças menores que 5 anos, esses diagnósticos não são muito fidedignos, assim. Então, assim, esses pacientes precisam ser reavaliados, principalmente naqueles que não têm cardiomiopatia infantil. Então, a reavaliação desses pacientes precisa ser constante, até fechar o diagnóstico, né? E, trazendo um pouco mais para a área da otorrinolaringologia, nós podemos ver que a perda de audição neurosensorial é um critério diagnóstico importante desses pacientes. E a perda de audição neurosensorial pode ocorrer na primeira década de vida, em até 70% desses pacientes, com a idade média de diagnóstico aos 7 anos de idade. E é importante notar também que a maioria desses bebês, dos bebês afetados, passa na triagem auditiva neonatal. Então, isso corrobora a necessidade do acompanhamento também audiológico desses pacientes ao longo dos anos. Em 2015, Neidl e colaboradores estudaram a histopatologia da orelha interna de 2 pacientes com síndrome de Alström e eles perceberam que as alterações mais comumente encontradas, que seriam responsáveis por essa perda neurosensorial, seriam a degeneração do órgão de corte e das células do gânglio espiral e também a atrofia da estria vascular e do ligamento espiral. E na prática clínica, de fato, a gente percebe que as respostas auditivas de tronco encefálico desses pacientes são normais e eles têm uma discriminação de fala satisfatória. Em contrapartida, as emissões autoacústicas estão ausentes, normalmente. Então, isso realmente leva a crer que a lesão responsável pela perda de audição neurosensorial realmente não são nas células ciliadas externas e, enfim, no órgão de corte. E isso faz com que esses pacientes sejam excelentes candidatos à reabilitação auditiva com o uso de aparelho de amplificação sonora individual ou de implante coclear, a depender do grau da perda. Outros tratamentos também vão depender das queixas, né, das manifestações clínicas, e podem envolver dieta, lentes corretivas, medicamentos para diabetes, para a insuficiência cardíaca, diálise e transplante, se ocorrer uma insuficiência renal, uma insuficiência hepática, entre outras alterações, né?
mas ainda não existe uma terapia preventiva ou curativa para as manifestações da síndrome. Então, os objetivos desse estudo. O objetivo principal foi descrever a evolução audiológica em pacientes com síndrome de Alstrom familiar, e os objetivos secundários foram analisar as apresentações clínicas desses pacientes e relatar 2 novas variantes do gene ALMS1 associadas à síndrome de Alstrom. Esse foi um estudo, tipo coorte prospectiva, analítico-descritiva, de 4 casos de síndrome de Alstrom, que foram atendidos no Instituto Brasiliense de Otorrino. Então, são 2 pares de irmãos, pertencentes a 2 famílias caucasianas brasileiras não relacionadas. Esses pacientes foram submetidos à audiometria de tom puro e logoaudiometria, imitanciometria, emissões autoacústicas, produtos de distorção e transientes, respostas de potencial evocado auditivo de tronco encefálico e análise genético-molecular para comprovação diagnóstica. A audiometria foi realizada por via aérea e por via óssea. Os limiares de reconhecimento de fala e recepção de fala foram medidos com o equipamento GSI 68, com os fones de ouvido TDH39. A imitanciometria foi realizada em equipamento GSI 38, as emissões autoacústicas em equipamento da marca Biologic, modelo Scout, o PEAT também, equipamento da marca Biologic, modelo Navigator Pro, com a colocação de eletrodos correspondentes à colocação ao Sistema Internacional de Eletrodos, com o eletrodo ativo no vértice, o eletrodo terra na testa e os eletrodos de referência nos lobos das orelhas, e a análise genético-molecular e outros dados clínicos foram resgatados por meio de revisão de prontuários. Então, tivemos 4 pacientes. O paciente 1 atualmente tem 44 anos, é do sexo masculino. Ele iniciou o quadro com uma fotofobia desde o nascimento, nistagmo desde os 6 meses de vida e retinite pigmentosa desde os 10 meses de vida. Apresentava obesidade já desde a infância. Aos 6 anos de idade, foi diagnosticada perda auditiva neurosensorial bilateral, que já era moderada nessa época. Aos 27 anos, ele passou a apresentar sintomas mais sistêmicos: diabetes, hiperinsulinemia, hipertrigliceridemia, hipogonadismo, hipotiroidismo e acantose nigricans, que é um marcador de resistência insulínica. E apenas aos 28 anos, ele passou a apresentar cardiomiopatia dilatada, mas sem insuficiência cardíaca congestiva. E até o momento ele não apresenta sintomas pulmonares, hepáticos ou renais. Ele foi submetido a avaliações audiológicas seriadas, então, aos 21, 30 e 44 anos, e pela avaliação seriada se percebe que ele tem uma perda neurosensorial bilateral lentamente progressiva ao longo dos anos, né? A imitanciometria sempre apresentou curvas A, as emissões ausentes, e na última avaliação o PEAT apresentava onda 5 bilateralmente. O paciente 2 é irmão do paciente 1, também no sexo masculino, atualmente tem 39 anos. Ele iniciou com uma fotofobia desde o nascimento, nistagmo desde os 6 meses de vida e retinite pigmentosa desde a infância, mas não referia uma idade específica. Também apresentava obesidade desde a infância e ele iniciou uma cardiomiopatia já mais cedo do que o seu irmão, né? Aos 2 meses de idade, mas sem insuficiência cardíaca congestiva e que foi tratado durante 1 ano com resolução do quadro. Ele tinha uma história de otite média recorrente desde a primeira infância e a perda auditiva neurosensorial bilateral foi identificada aos 6 anos de idade. De sintomas sistêmicos, aos 20 anos, ele passou a apresentar uma disfunção hepática e aos 26, outras alterações, como hiperinsulinemia, hipertrigliceridemia, hipogonadismo e hipotiroidismo. E até o momento também não possui sintomas pulmonares ou renais, também não apresenta diabetes. A avaliação audiológica foi realizada aos 11, 26 e atualmente aos 39 anos, e também se percebe que ele tem uma perda neurosensorial bilateral lentamente progressiva, sendo que atualmente já tem uma perda moderadamente severa. As imitanciometrias, a imitanciometria mais recente, na verdade, tem uma curva AS, as emissões sempre foram ausentes e o PEAT foi ausente apenas nessa última avaliação, provavelmente devido ao grau da perda, né? Essa é a análise genética desses 2 primeiros pacientes. Então, foram identificadas 2 mutações heterozigotas no exon 10 do gene ALMS1, confirmando o diagnóstico de síndrome de Alstrom.
Esse é o heredograma desses pacientes. Então, o paciente 1 é o 3-1 e o paciente 2 é o 3-3. E eles não têm nenhum outro caso de síndrome de Alström na família. O paciente 3, que já pertence a outra família, atualmente tem 5 anos, é do sexo feminino, e ela já iniciou o quadro com crises de cianose, a amamentação, já aos 33 dias de vida, já sendo diagnosticada uma miocardiopatia dilatada. Aos 2 anos de idade, passou a apresentar nistagmo. Aos 4 anos, foi diagnosticada com baixa visão, já iniciando o uso de lentes corretivas. Aos 3 anos, já passou a apresentar obesidade. Aos 4 anos e 7 meses, a genitora passou a se queixar de uma hipoacusia e foi evidenciada realmente uma perda auditiva neurosensorial mínima bilateralmente. E até o momento ela não apresenta nenhuma manifestação mais sistêmica. Foram realizadas 2 avaliações audiológicas aos 3 anos e 4 meses e aos 4 anos e 10 meses, que mostravam realmente essa perda neurosensorial mínima bilateralmente. Imitanciometria mostra curvas A, emissões e PEAT presentes. O paciente 4 atualmente tem 2 anos, é do sexo masculino, é irmão do paciente 3, também já iniciou o quadro com a cardiomiopatia dilatada, que foi diagnosticada depois de uma evolução com dispneia aos 2 meses de vida. Atualmente, aos 2 anos, ele já tem o IMC acima do percentil 97 para a idade, então ele já é considerado como portador de obesidade infantil, não tem nenhuma queixa do ponto de vista auditivo, nenhuma queixa visual, e também até o momento não tem nenhuma outra queixa sistêmica. A avaliação desse paciente foi realizada por meio de emissões autoacústicas transientes, que mostraram uma amplitude, uma resposta presente, com uma boa amplitude, né? Podendo se inferir que as células ciliadas externas estão no seu funcionamento normal e também que o seu limiar é melhor do que 25 decibéis. A análise genética desses 2 pacientes, 3 e 4, mostrou 2 variantes em heterozigose no gene LMS1, sendo uma no exon 8 e uma no exon 16, e confirmando assim o diagnóstico do síndrome de Alström. E essas 2 variantes, até onde sabemos, não foram previamente descritas na literatura. Esse é o heredograma desses pacientes. Então, o paciente 3 é o 3-1 e o paciente 4 é o 3-2. Eles também não têm nenhum outro caso de síndrome de Alström na família. Então, dos 4 pacientes avaliados, 2 deles, que são irmãos, apresentaram uma perda neurosensorial bilateral lentamente progressiva a partir dos 6 anos de idade. Um paciente, que foi o caso 3, já apresenta uma perda neurosensorial mínima bilateral a partir dos 3 anos e 4 meses, e o último paciente, que é o caso 4, ainda não apresenta nenhum déficit auditivo atualmente aos 2 anos de idade. E esses resultados são condizentes com os resultados de Marshall, de 2005, que descreveram que a perda neurosensorial pode ter início entre os 2 aos 21 anos, e também com o restante da literatura, que fala que a perda auditiva se apresenta na primeira década, em até 70% dos pacientes com a idade média de diagnóstico aos 7 anos de idade. Na verdade, nos nossos casos, esse diagnóstico foi até mais precoce. Nos pacientes 1 e 2, né, a maioria das avaliações mostrou emissões ausentes com PEAT normal, e isso sugere que realmente a lesão na síndrome de Alström seja coclear, o que está condizente também com o resultado de degeneração do órgão de corte do trabalho de Needle, né, que foi mencionado. E outros aspectos desses pacientes também foram avaliados e comparados com os resultados de Marshall, em 2005. Então, esses autores falaram que cerca de 98% dos pacientes apresentam nistagmo, desde o nascimento até as 40 semanas de vida, sendo que nos nossos pacientes, apenas os pacientes 1 e 2 apresentaram o nistagmo já aos 6 meses de vida, né? O paciente 3 apresentou mais tardiamente, aos 2 anos de idade, e o paciente 4, até o momento, tem 2 anos de idade e ainda não apresentou nistagmo. Com relação à hiperinsulinemia e diabetes, Marshall fala que a hiperinsulinemia pode iniciar dos 18 meses aos 4 anos, sendo que nos nossos pacientes, o paciente 1 apresentou essa alteração, mas apenas na idade adulta, né, aos 27 anos, o paciente 2 também apresentou apenas na idade adulta, só aos 26 anos, e os pacientes 3 e 4 não apresentam até o momento hiperinsulinemia.
Com relação à diabetes, que pode se manifestar dos 5 aos 50 anos, com uma média de diagnóstico de 16 anos, no resultado de Marshall, né? Nos nossos pacientes, apenas um paciente, que foi o paciente 1, apresentou essa alteração e apenas aos 27 anos de idade. Os outros pacientes não apresentam ainda essa manifestação, mas também eles ainda podem apresentar ao longo do tempo. Com relação à cardiomiopatia, que é um sinal cardinal dessa síndrome, eles podem apresentar tanto uma cardiomiopatia infantil, entre 1 semana a 16 meses de vida, quanto mais tardiamente entre 7 e 32 anos. E nos nossos casos, todos os pacientes apresentaram cardiomiopatia, mas 3 pacientes, que foram os 2, 3 e 4, apresentaram cardiomiopatia infantil, enquanto o paciente 1 apresentou apenas durante a vida adulta, né, já aos 28 anos. O hipotireoidismo pode ocorrer em 20 a 30% dos pacientes, também tendo uma grande variabilidade de início desse sintoma. Então, pode ocorrer dos 8 até os 42 anos de idade. Nos nossos casos, apenas os pacientes 1 e 2 apresentaram essa alteração, iniciando um com 26 anos e o outro com 27, né, que são os 2 e o 1, respectivamente. Os pacientes 3 e 4 não apresentam hipotireoidismo, mas isso está condizente com o resultado de Marshall, porque eles ainda são muito novos ainda, eles têm menos de 8 anos de idade. Então, pode ser que eles ainda venham apresentar essa manifestação clínica. Com relação às enzimas hepáticas, também tem uma variabilidade grande, né, de apresentação. Nos resultados de Marshall, a grande maioria dos pacientes apresentava essa alteração já a partir dos 4 anos de idade. Nos nossos casos, apenas um apresentou uma disfunção hepática, que foi o paciente 2, e só apresentou essa alteração já na idade adulta, aos 20 anos, e os outros 3 pacientes não apresentam essa alteração. E com relação a sintomas pulmonares, também a faixa etária de início é bem ampla, né, de 2 até 42 anos de idade, mas até o momento nenhum dos nossos pacientes apresentavam sintomas pulmonares. Então, todos esses pacientes estão sob acompanhamento multidisciplinar, né, porque essa síndrome acomete todo o sistema, né, todos os sistemas, e eles fazem consultas periódicas com otorrinolaringologista, endócrino, cardiologista, e fazem utilização das medicações específicas para cada alteração apresentada. Então, concluindo, a análise da evolução audiológica de pacientes portadores de síndrome de Alstrom familiar demonstrou a ocorrência de perda neurosensorial bilateral, que é lentamente progressiva, com início ainda na primeira infância. E nesse estudo também foram identificadas 2 mutações heterozigóticas no gene ALMS1 em 2 pacientes da mesma família, e essas 2 variantes encontradas não foram previamente descritas, e isso expande o espectro de variantes ALMS1 na síndrome de Alstrom. Muito obrigada pela atenção, deixo meu contato se alguém quiser tirar alguma dúvida ou alguma referência. Tá? Obrigada. Muito obrigado, aluna Isabela. A apresentação foi muito didática, respeitou o seu tempo.